Você já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Sangue no rio, enxames de gafanhotos, escuridão total e até a morte dos primogênitos. Um dos relatos mais impactantes da Bíblia e até hoje um dos maiores mistérios da história antiga. Mas será que tudo isso realmente aconteceu? Teria sido uma sequência de fenômenos naturais ou um castigo divino? E o que a ciência tem a dizer sobre isso? Neste vídeo, a gente vai mergulhar nas profundezas do Antigo Egito, explorar o que diz o livro do Êxodo, investigar teorias científicas e descobrir o verdadeiro significado por trás dessas pragas que desafiaram um império inteiro. Prepare-se, porque o que vem por aí é história, religião e mistério, tudo junto em uma jornada fascinante. As 10 pragas do Egito. Relato, significado e interpretações. As 10 pragas do Egito são um dos episódios mais marcantes do Antigo Testamento descritas no livro do Êxodo. Segundo a narrativa bíblica, Deus teria enviado essas pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os hebreus da escravidão. Trata-se de um dos temas mais impactantes da Bíblia, repleto de simbolismos religiosos, implicações históricas e tentativas modernas de explicação científica. Este relato visa explorar não apenas os eventos descritos nas Escrituras, mas também os contextos e debates que os cercam. Contexto bíblico. O povo hebreu vivia como escravo no Egito há séculos, submetido a trabalhos forçados e maus tratos sob o governo do faraó. Moisés, escolhido por Deus, é incumbido de liderar a libertação de seu povo. Ao confrontar o faraó e pedir liberdade para os hebreus, recebe uma negativa firme. É nesse momento que, segundo a Bíblia, Deus começa a enviar pragas sucessivas sobre o Egito para forçar o soberano a ceder. As pragas são vistas não apenas como punições, mas como demonstrações do poder divino sobre os deuses egípcios. Cada praga, ao que parece, confronta diretamente uma crença ou divindade do Egito antigo, tornando o embate não apenas político, mas espiritual e teológico. As 10 pragas. 1. Águas transformadas em sangue. Êxodo 7, 14 e 24. Moisés, por ordem de Deus, toca o rio Nilo com seu cajado e suas águas se transformam em sangue. Peixes morrem e o rio se torna impróprio para uso. O Nilo era considerado sagrado pelos egípcios, fonte de vida e fertilidade. A corrupção do rio foi um golpe simbólico na divindade Hapi, deus das cheias do Nilo. 2. Infestação de rãs. Êxodo 8, 1 a 15. Uma multidão de rãs invade o Egito, saindo das águas e entrando nas casas, nos quartos, nas camas. As rãs também tinham associações religiosas no Egito, sendo ligadas à deusa Heket, símbolo da fertilidade. A praga torna esse animal sagrado em uma fonte de tormento. 3. Piolhos ou mosquitos. Êxodo 8, 16, 19. O pó da terra se transforma em pequenos insetos, tradicionalmente traduzidos como piolhos, mas em algumas versões considerados mosquitos. Eles atacam homens e animais, e os magos egípcios falham em replicar esse milagre, admitindo que era o dedo de Deus. 4. Enxame de moscas. Êxodo 8, 20 e 32. Nuvens de moscas invadem o Egito, mas poupando a terra de Gósen, onde viviam os hebreus. A separação reforça a ideia de que as pragas são dirigidas especificamente contra os opressores. As moscas causam desconforto, doenças e perturbação. 5. Peste nos animais. Êxodo 9, 1, 7. Uma doença atinge o gado dos egípcios, causando mortes em massa. Novamente, os animais dos hebreus não são afetados. A praga atinge diretamente a economia egípcia, que dependia fortemente da criação animal para transporte, alimentação e cultos religiosos. 6. Úlceras e feridas. Êxodo 9, 8, 12. Feridas abertas aparecem nas pessoas e nos animais sobreviventes.
Os magos egípcios não conseguem resistir às dores e se afastam. A aflição física direta nos corpos é uma das mais intensas e evidencia a impotência dos deuses egípcios e da medicina da época. 7. Chuva de granizo e fogo. Êxodo 9, 13 e 35. Uma tempestade devastadora, com granizo misturado ao fogo, destrói colheitas, árvores e mata pessoas e animais expostos. Essa praga é incomum e aterrorizante. O fogo misturado à chuva representa um fenômeno sobrenatural, desafiando a lógica natural do clima. 8. Nuvem de gafanhotos. Êxodo 10, 1-20. Os gafanhotos devoram o que restou após o granizo, consumindo vegetação, frutos e campos. Os gafanhotos eram temidos até pelos próprios egípcios e permanecem até hoje como um símbolo de devastação em culturas agrícolas. 9. Trevas totais. Êxodo 10, 21, 29. Durante 3 dias, uma escuridão densa cobre todo o Egito, exceto a terra de Gósen. Não se via ninguém, e ninguém se movia. O sol, representado pelo deus Ra, era o mais venerado entre os deuses egípcios. O eclipse da luz simbolizava a derrota do próprio Ra diante do deus hebreu. 10. Morte dos primogênitos. Êxodo 11, 1, 12, 30. A última e mais temida praga. Todos os primogênitos egípcios, humanos e animais, morrem numa mesma noite. Os hebreus são instruídos a marcar suas portas com o sangue de cordeiros para que o anjo da morte passe por cima. Daí vem o termo Pessac, ou Páscoa. Após essa tragédia, o faraó finalmente liberta os hebreus. Simbolismos e funções teológicas. As pragas não são meramente castigos. Cada uma delas serve a múltiplos propósitos. Demonstrar o poder de Deus. Um Deus que domina os elementos da natureza, os deuses rivais e os reinos da terra. Mostrar justiça divina. O sofrimento dos hebreus é retribuído com juízo severo sobre os opressores. Provar a autoridade de Moisés. Cada praga valida a missão de Moisés como líder escolhido. Estabelecer a aliança. O episódio marca o início da libertação que culminará no pacto no Monte Sinai. Possíveis explicações científicas. Desde o Iluminismo, estudiosos têm tentado interpretar as pragas do Egito de forma naturalista. Abaixo algumas hipóteses comuns. Erupção de Santorini, de Thera. Uma teoria popular sugere que uma erupção vulcânica maciça em Santorini, por volta de 1600 e Neisa, poderia ter causado efeitos climáticos e ecológicos em larga escala, afetando até o Egito. Cinzas e gases poderiam ter contaminado o Nilo, causado escurecimento do céu e desencadeado desequilíbrios ambientais. Maré vermelha e bactérias. A transformação da água em sangue pode ser explicada por uma proliferação de algas tóxicas, dinoflagelados, que tingem a água de vermelho e matam os peixes. Uma condição real conhecida como maré vermelha. Isso poderia desencadear as pragas seguintes: rãs deixando a água, aumento de insetos e propagação de doenças. Ciclo ecológico em cascata. A morte de predadores naturais, como os peixes e rãs, pode ter causado a superpopulação de moscas e gafanhotos. O colapso do equilíbrio ecológico teria efeitos em cadeia, trevas como tempestade de areia. O escurecimento do céu poderia ter sido uma tempestade de areia do tipo Khamsin, frequente na região, que obscurece completamente o sol por dias. Doença e morte dos primogênitos. Uma teoria sugere que os primogênitos comiam primeiro os alimentos contaminados, o que poderia explicar sua morte desproporcional em caso de envenenamento alimentar. Essas explicações, embora plausíveis em parte, não reproduzem a precisão e seletividade dos eventos descritos na Bíblia. Por exemplo, a separação entre egípcios e hebreus, ou a sequência específica dos acontecimentos. Debate histórico e arqueológico.
Os registros egípcios da época não mencionam diretamente as pragas, o que é esperado, já que monumentos oficiais raramente relatam derrotas ou calamidades. No entanto, alguns documentos antigos, como o papiro de Ippur, trazem relatos que muitos acreditam ecoar as pragas, menções a rios em sangue, caos social e morte generalizada. Arqueólogos ainda não encontraram provas diretas das pragas, como eventos históricos, mas isso não significa que os relatos sejam puramente mitológicos. Muitos estudiosos consideram o Êxodo uma mistura de memória coletiva e mito, com base em eventos reais amplificados pela tradição oral. Impacto cultural e religioso. As pragas do Egito continuam a impactar profundamente a cultura judaico-cristã. No judaísmo, são centrais na celebração da Páscoa, Pesach, que comemora a libertação dos hebreus. Durante o Seder, jantar ritual, cada praga é lembrada e recitada. No cristianismo, o episódio é visto como prefiguração da salvação por Cristo. A Páscoa cristã deriva simbolicamente do livramento dos hebreus. Na arte e no cinema, as pragas inspiraram inúmeras obras, desde afrescos medievais até filmes como Os 10 Mandamentos e Êxodo, Deuses e Reis. Conclusão: as 10 pragas do Egito não são apenas uma sucessão de catástrofes, são um drama teológico, cultural e histórico que moldou a identidade do povo hebreu e influenciou profundamente o pensamento religioso ocidental. Interpretadas como milagres, alegorias ou eventos naturais, elas permanecem como um dos relatos mais fascinantes e debatidos da tradição bíblica. Mais do que castigos, as pragas representam uma transformação, da opressão à liberdade, da dúvida à fé. É essa a força do relato, sua capacidade de provocar, ensinar e ainda hoje, milhares de anos depois, nos fazer perguntar: o que realmente aconteceu no Egito? As 10 pragas do Egito continuam sendo um dos maiores enigmas da história, seja como manifestação divina, metáfora teológica ou evento natural extraordinário. E agora eu quero saber, qual a sua opinião? Você acredita que as pragas realmente aconteceram? Ou acha que tudo não passa de mito e simbologia? Comenta aqui embaixo o que você acha. Eu leio todos os comentários. E se você curtiu esse mergulho na história e quer mais conteúdos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E aproveita para conferir esses outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa sobre o Antigo Egito, mistérios da Bíblia e curiosidades que vão explodir a sua mente. Valeu por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.